Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Avaíra. Eu sou o pastor Nestor e é uma alegria poder ter a oportunidade de transmitir e de falar da Palavra de Deus para você que está assistindo os vídeos que temos postado no canal da Igreja e que essas mensagens edifiquem a sua vida, tragam um conforto do Senhor Jesus sobre sua vida, da sua palavra, para que você consiga vencer, consiga trilhar esses dias bem difíceis que temos vivido por conta de toda a situação envolvida com o momento em que nós estamos vivendo. Na certeza de que tudo isso vai passar, tudo isso terá fim e logo logo estaremos novamente com as nossas vidas restauradas, a sua normalidade, a sua cotidianidade. Seja bem-vindo. Vamos então ao texto de hoje, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos de 1 a 11, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a graça de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Queridos, estamos no primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo, e diferentemente da primeira carta, que é uma carta mais exortativa, uma carta mais instrutiva, a segunda carta é uma carta onde Paulo vai falar um pouco das suas lutas, das suas tribulações, e a segunda carta, por tal ênfase, ela também se reveste de tanta importância quanto a primeira, porque através das suas lutas, dos seus sofrimentos, das suas batalhas, o apóstolo Paulo vai trazer à igreja o conforto que recebera do Senhor, e não só do Senhor, mas também da oração dos irmãos. Paulo, como ele mesmo diz aqui no primeiro capítulo, Paulo sofreu tribulação tão forte, ele diz que sobreveio na Ásia, acima das suas forças, a ponto dele desesperar até da própria vida. Queridos, Paulo chegou ao limite do sofrimento humano, mas Paulo tinha certeza e a convicção de que o consolo e o conforto nas nossas tribulações, ele vem de Deus. E é sobre isso que
nós queremos compartilhar com você nessa oportunidade. Porque há tanto sofrimento no mundo. Porque passamos por tantas situações difíceis, por tantas dificuldades. Porque há tantas desgraças na humanidade, tantas agruras, doenças, mortes. Como podemos dar uma resposta efetiva e definitiva para essas questões? Como podemos consolar os nossos corações e consolarmos outros também diante dessas situações circunstanciais da vida? O que Paulo quer nos ensinar, o que a palavra de Deus nos ensina com essas situações. Podemos dizer também da tribulação que essas lutas, que esses sofrimentos, eles não têm o fim em si mesmo de nos punir. Entretanto, eles servem também para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa confiança em Deus, para nos aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais da sua pessoa, da sua palavra, entendendo que Deus manifesta o seu amor nas nossas vidas, Deus manifesta a sua graça sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. Portanto, caminhe comigo nesse texto e vamos ver algumas lições importantes que o texto nos mostra. Queridos, Paulo trata da questão do sofrimento, mas ele começa dizendo o texto, começa iniciando a sua fala à igreja, no verso 3 do capítulo 1, com uma ação de graças. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, Ele quem conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em grande angústia, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. O consolo nas tribulações ele é proporcionado por Deus. É Deus quem nos conforta, é Deus quem nos consola. Por isso Paulo inicia o verso 3 falando isso, né? Falando que é o Deus de toda consolação, o Pai da misericórdia, né? O Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta para que nós possamos confortar outros também. Fica claro no texto que o consolo pode ser entendido como encorajamento da graça sustentadora de Deus na nossa vida. Isso podemos entender como algo positivo. Nem sempre as nossas lutas, as tribulações de nossa vida são algo negativo. Talvez quando nós olhamos pelo lado negativo, não é, do sofrimento, da dor, das dificuldades que essas situações causam em nós, mas precisamos ver essa situação também pelo prisma diferente, né? Olharmos as situações da nossa vida não segundo a nossa própria concepção de vida, mas olharmos segundo a palavra de Deus, segundo o olhar da Escritura Sagrada. E Paulo nos diz então que as tribulações, ela tem um lado positivo. Elas têm a sua razão de ser, elas têm a sua pedagogia. Deus, na sua infinita graça, permite que nós passemos por situações difíceis, para que o consolo proporcionado por Deus nos faça entender e ver que precisamos crescer na fé, precisamos perseverar na nossa vida, precisamos entender e compreender que o sofrimento, que a luta, que a dificuldade faz parte da vida cristã. Não é pelo fato de nós sermos cristãos que não enfrentaremos dificuldades. A razão é que o próprio Paulo compartilha conosco das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus enfrentamentos durante o seu ministério. E queridos, o próprio Jesus também é modelo de ensino para nós. Por tudo que sofreu, por tudo que viveu, por todas as lutas que enfrentou, por todas as dificuldades que passou. E isso por amor a mim
e a você. Então, o consolo que precisamos nas tribulações, ele é proporcionado por Deus, né? Sobretudo para nos fortalecer a fé, para nos animar na nossa caminhada e para que nós também possamos, recebendo esse consolo de Deus, possamos confortar, outros, consolar outros que também passam pela mesma situação que nós vivemos. Paulo experimentou isso durante todo o seu apostolado. Ele diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é pelo fato de passarmos por uma tribulação, por uma dificuldade que se abata sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a nossa cidade, o nosso país, sobre as pessoas a quem nós amamos, nós queremos bem. Não é por causa dessas coisas que Deus deixou de ser bom, que Deus não é misericordioso, mas é pelo contrário, é porque essas coisas acontecem que Ele se mostra misericordioso, bondoso, gracioso para conosco e vem ao encontro das nossas necessidades, vem ao encontro das nossas ansiedades para nos ajudar, queridos, a vencer, né? Porque Ele é o Deus de toda a consolação, Ele é o Pai da misericórdia e essa misericórdia nos alcança dia a dia em nossas vidas. Que você perceba na sua vida, meu querido, todos os dias, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus permeando a sua vida. Ainda que você enfrente lutas, enfrente dificuldades, enfrente dissabores atrozes. Deus está com você, porque Ele é o Pai da misericórdia, Ele é o Pai de toda a consolação. Uma outra coisa que Paulo nos diz aqui no texto que nós lemos é que, através do consolo que recebemos de Deus, nós nos tornamos consoladores capacitados. Olha o texto, verso 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com quem nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, se recebemos de Deus consolação em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, ao nosso sofrimento, Deus então assim nos capacita, Deus nos concede experiência própria para podermos consolar outros que porventura ao nosso redor estejam passando, estejam enfrentando dificuldades atrozes também, como nós, como muitos cristãos e como muitas pessoas pelo mundo afora. Há um comentarista que diz que você não pode dar ao outro aquilo que você não tem. Se você não possui amor no seu coração para amar outra pessoa, como você vai dizer para o outro que ele precisa amar? Qual é a sua experiência? Qual é o seu conhecimento prático do amor verdadeiro? Assim, aqueles que não receberam de Deus a consolação, como podem consolar outros? É isso que Paulo está falando. Por isso, as lutas e dificuldades na nossa vida, elas não têm um fim em si mesma, mas elas têm um propósito. Veja, por exemplo, quantas pessoas hoje são consoladas e foram consoladas no passado com a situação vivida por Jó e tudo aquilo que ele revelou, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que foi citado a respeito dele ali naquele texto, a respeito da sua luta, da sua dificuldade. Ao final do livro, Jó poder dizer que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quantas pessoas não
receberam e não se sentiram fortalecidas, consoladas pelo livro de Jó, pela experiência vivida de Jó. E é isso que Paulo está dizendo. Nós passamos pelas lutas da vida, pelas dificuldades, meus amados, meu querido ouvinte, para que possamos receber de Deus o consolo, o conforto, para que nós também possamos consolar outros que porventura passem pela mesma situação e estão ao nosso lado, estão necessitados do conforto que Deus pode dar e que foi vivido por mim, por você, por qualquer outra pessoa, porque recebeu o conforto, recebeu o consolo de Deus. Por isso Paulo disse que quando nós somos atribulados, o consolo que recebemos de Deus nos torna capacitados para podermos ser consoladores, porque nós vamos falar da nossa própria experiência com Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou em nossa vida, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos sombrios da nossa vida, naqueles momentos de tristeza, de dor, de indecisão, de dúvida, de dificuldade de saúde, dificuldade financeira, de solidão. É naqueles momentos em que Deus se aproximou de nós e se mostrou gracioso, bondoso, benigno. Isso nos fortaleceu, isso nos enriqueceu espiritualmente. Isso nos deu ânimo, nos deu perseverança para podermos continuar a caminhada cristã. Com absoluta certeza, alguém que enfrentou grandes dificuldades, grandes lutas na sua vida, passou por uma experiência profunda com Deus, sendo abençoado, sendo fortalecido pelo amor, pela misericórdia de Deus, tem capacidade de abençoar outros, de fortalecer a vida de outros, de consolar outros que necessitam ser consolados. Com muita propriedade, podem levar o consolo, o conforto ao coração de outras pessoas. Por isso, Paulo diz no verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, querido, o sofrimento, a luta, as dificuldades da vida, elas são instrumentos pedagógicos de Deus na nossa vida, para nos fortalecer, para nos animar, para abençoar as nossas vidas, para que no futuro próximo nós sejamos também consoladores da mesma consolação que recebemos de Deus. Que Deus faça de você um consolador, um verdadeiro consolador. Que você aprenda com Deus em meio ao sofrimento. Que você não desanime, que você não entregue as rédeas, que você não desista facilmente, mas que você se mantenha firme na presença de Jesus. Que você receba todo o conforto, o consolo e o conforto que Deus tem para dar para você. Toda a experiência que você precisa receber quando enfrenta momentos difíceis. E equipado dessa forma, você poderá ajudar outros da mesma maneira. Deus te abençoe, que você seja consolador de Deus, que você seja confortador de Deus aqui nesse mundo. Use a sua vida como instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Em último lugar, nós queremos dizer que quando nós recebemos o consolo de Deus nas nossas tribulações, Deus desperta em nós a solidariedade. Deus desperta em nós a solidariedade para podermos ajudar uns aos outros. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Essa é a ideia que Paulo compartilha conosco quando
ele diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. O consolo nas tribulações nos leva a uma vida saudável na solidariedade, ou seja, na mutualidade. O verso 7 diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Queridos, quando nós participamos dos sofrimentos de Cristo, Paulo está dizendo que nós somos solidários a Ele, né? Cristo sofreu na cruz por nós. Cristo padeceu por nós no Calvário. Nós, quando desenvolvemos a nossa vida cristã no caminho da justiça, no caminho que glorifica a Deus, no caminho que Deus preparou para que andemos nele, nós vamos sempre participar também dos sofrimentos de Cristo. Nós vamos enfrentar as agruras, as dificuldades da vida cristã. E quando isso acontece, nós estamos sendo solidários, né? Ou seja, há uma solidariedade, há uma participação, né? Então desperta em nós essa solidariedade através da união que nós temos com Cristo, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz por nós, né? E, sobretudo, quando estamos vivendo tempos de calamidade. E é nesses tempos que a solidariedade precisa se intensificar, não é? É nesse tempo em que nós devemos nos mostrar solidários, ou seja, essa atitude tão necessária às pessoas, não é? Essa atitude tão importante de nós mostrarmos preocupação com o outro, até mesmo nós, como igreja, né? Nós demonstrarmos amor uns pelos outros, pelos irmãos, ligando uns para os outros, falando uns com os outros, né? Sentindo o desejo de ouvir a voz do irmão, nem que seja pelo telefone, por uma chamada de vídeo, quem sabe, mas exercitar no nosso coração a solidariedade, não é? Isso faz bem para a pessoa, isso faz bem para a comunidade, isso faz bem para a igreja, isso anima-nos, nos faz exercitar o amor comum, nos faz exercitar a mutualidade, ou seja, de querer aquilo que eu quero da parte de Deus para mim, para o meu próximo. Assim como eu recebi o conforto de Deus, assim como eu fui abençoado por Deus, eu quero também abençoar o meu irmão e que Deus assim abençoe a ele também. Então nós precisamos, mesmo nesses tempos de calamidade, exercitarmos a mutualidade, exercitarmos a solidariedade. Não é porque estamos privados da reunião pública que não somos igreja. Somos igreja. Fomos chamados para ser igreja, independente de onde nós estivermos. Devemos demonstrar esse cuidado, esse amor, essa solidariedade uns com os outros, né? E é sobretudo nesses tempos de dificuldade, de calamidade, que nós precisamos exercitar. Não só nesse tempo, mas todos os dias da nossa vida, mas sobretudo nesses tempos. Exercitar a solidariedade, né? Essas demonstrações de solidariedade precisam ser mais comuns em nosso meio. Precisam fazer parte da nossa agenda diária, da nossa agenda semanal, da nossa agenda mensal. O desejo de compartilhar com o outro, de levar a bênção de Deus para o outro, levar a graça de Deus, o amor de Deus através da palavra, através da demonstração de amor e de carinho para com os nossos irmãos. O ministério do apóstolo Paulo, bem como o trabalho dele na igreja, foi dessa forma. E
Paulo teve grande êxito nesse ministério. Assim como a igreja primitiva também exercitava lá em Atos 4, né? Paulo em Romanos 16, no finalzinho da carta, né? Exercício da solidariedade, não é? Exercício do amor mútuo, da compaixão, da misericórdia, do desejo de servir, de se tornar útil para o outro. Queridos, há tantas coisas para nós nos preocuparmos, há tantas coisas para nós vermos, e às vezes nós focamos os nossos olhos naquilo que não é trivial, naquilo que não é importante. Porque o Evangelho, ele trata de vidas. Jesus veio para salvar vidas. Jesus veio dar a sua própria vida para salvar vidas. E eu queria perguntar a você, em meio ao seu sofrimento, nos dias atuais, você tem experimentado o consolo de Deus? O consolo, o conforto de Deus tem sido real e patente na sua vida? E você tem desejado cumprir essa responsabilidade cristã de consolar outros, de confortar outros, através da sua vida, através da sua palavra, através do seu gesto, através da sua atitude? Precisamos pensar nisso, meus queridos. Precisamos refletir como nós temos exercido, como nós temos praticado a solidariedade nos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida, que a experiência de Paulo, que o testemunho de Cristo, o nosso maior exemplo de sofrimento em meio à tribulação, o nosso maior exemplo de alguém que experimentou e por isso pode nos confortar, pode nos consolar. Porque ele tem capacidade, não porque passou por isso, mas porque ele é o próprio Deus. E sobretudo a solidariedade manifestada por Jesus na cruz e depois da sua ressurreição, estando juntamente com os discípulos mais algumas vezes para estabelecê-los de forma íntegra, de forma reta, diante da missão que lhes estava proposta. Jesus é o nosso maior exemplo de solidariedade. Alguém que sofreu por nós na cruz e nos demonstra por nós a sua graça, o seu grande amor por nós na cruz do Calvário. Deus abençoe sua vida, querido. Que nesses tempos de calamidade você seja instrumento nas mãos de Deus para, com a mesma consolação que você tem recebido de Deus, você possa consolar outros. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça, te dê a sua graça e te abençoe cada dia. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Jesus te abençoe.